Estão preparados pro domingo de Páscoa ser bem especial semana que vem? The Last of Us voltou, a nossa série querida do coração que traumatiza a gente todos os domingos. Mas mesmo assim a gente gosta, a gente ama, a gente assiste. Hoje eu vou comentar as minhas primeiras impressões da segunda temporada de The Last of Us. Tivemos o primeiro episódio ontem, dia 13. E esse vídeo vai ter spoilers do jogo, tá bom? Do segundo jogo de The Last of Us, porque eu sou uma fã do jogo e eu quero comentar todas as referências e mudanças que eu percebi. E também o que eu acho que pode mudar daí pra frente na história da série. Vamos já começar falando sobre o fato deles já terem apresentado a Abby nesse primeiro episódio. A Abby é uma personagem que pode ser bem controversa pra algumas pessoas, mas ela é uma das minhas favoritas, ela fica só atrás do Joel, no meu ranking de favoritismo de The Last of Us. E essa escolha de apresentar a Abby logo de cara e já falar quais são os motivos dela ali, em partes, eles não entram em detalhes, mas eles mostram o túmulo ali dos vagalumes e falam, ela disse que é ir atrás do Joel, que vai matar ele de maneira bem lenta. Ela já fala o que ela vai fazer, então não existe aquela surpresa que igual existe no jogo, de ela simplesmente aparecer, você não sabe quem ela mata o seu personagem favorito e depois você é obrigado a jogar com ela. E aí aos poucos você vai criando uma empatia por ela, muitas pessoas não criaram, mas o jogo é construído pra te criar uma empatia por ela e tu entender o lado dela também, já que em The Last of Us não existem vilões, cada um tem a sua perspectiva e cada um tem os seus motivos e também tem que arcar com as consequências dos próprios atos. Mas os criadores da série falaram que essa questão de jogar com a Abby é o que faz a gente criar empatia com a personagem no jogo. E na série a gente não vai jogar com ela, a gente vai assistir ela ali. Então é importante criar essa conexão com ela mais de início, assim, pra gente tentar entender e tentar comprar a motivação dela já desde o início, antes mesmo de ela fazer o que ela vai fazer, né? Eu gostei deles terem apresentado a Abby de uma maneira ali fácil e simples, mas eles não entraram em detalhes. Então a gente não vê de perto a relação dela com o pai, a gente não vê de perto a relação dela com o Owen, e a gente nem sequer sabe que foi o pai dela que morreu. A gente sabe que vários vagalumes morreram, mas quem é a pessoa específica a gente não sabe. Mas acredito que eles vão mostrar isso no terceiro episódio, porque eu tenho uma ideia e umas teorias de como que essa série vai ser montada pra deixar a morte do Joel ainda pior e ainda mais triste. No primeiro episódio a gente vê que Jackson está em risco. A gente vê ali o encadamento da cidade com muitas plantas e tudo mais. A Dina, inclusive, fala que o chefe de obras está desaparecido. Então, esses infectados que estão ali vão atacar Jackson. E eles provavelmente vão ser também o mesmo grupo de infectados que ataca a Abby e que leva a Abby a encontrar com o Tommy e com o Joel no jogo. Eu acredito, pelo menos, que vai ser meio que tudo dentro de Jackson. E vai acontecer muita confusão. E aí, meio que vai dar muita merda, gente. No jogo, eles não estão em Jackson. Eles estão separados. Vai o Tommy e o Joel pra uma missão. E vai a Ellie, a Dina e o Jesse pra outra. No jogo tem aquela querida cena do Tommy falando, né, pra Abby. Eu sou o Tommy, esse aqui é o meu irmão, o Joel. E assim como muitas pessoas, eu também fico um pouco com o pé atrás dessa cena, porque eu não acredito, eu não consigo comprar a ideia de que o Tommy, um ex-militar que tá acostumado ali com esse mundo pós-apocalíptico, eu não consigo muito bem comprar a ideia de que ele entregaria ali a localização deles, que ele fala que eles têm uma cidade ali perto, que eles têm um grupo de pessoas, de falar o nome deles pra um grupo de estranhos que eles acabaram de conhecer, que eles não fazem a mínima ideia de quem eles são. E na série existiam teorias de que isso ia ser consertado pela Dina. A Dina iria na missão junto com o Joel e ela seria responsável por falar o nome, por ela ser mais inocente, não tá tão acostumada com isso. E eu gostava muito dessa teoria. Confesso que quando a Dina apareceu meio com uma dinâmica muito boa com o Joel, que eu já vou comentar mais sobre isso, eu já falei, por favor, não façam isso, eu não quero. Ela vai se sentir muito culpada, porque, cara, ela não pode, ela é tão filhinha dele também. Uma filha muito mais grata do que a Ellie, né? Vamos combinar. Mas voltando ao fato de como isso vai acontecer na série, agora eu acredito, na verdade, que a Abby não vai precisar que ninguém fale o nome do Joel. Porque ela deixa bem claro ali que ela sabe como ele é. Ele é alto, ele tem uns 50 anos, ele é bonitão, dizem que ele é bonitão, e o nome dele é Joel ou Joey. Ela sabe quem ele é, se ela vê o Joel, ela vai identificar que é ele. Então, eu acho que não vai precisar ter essa cena do Tommy falando o nome deles, nem outro personagem fazendo isso. E a gente vê no final do episódio que a Abby, né, tá ali vendo o Jackson de longe. Acredito que ela vai chegar mais perto, mais próximo, e aí vai acontecer a invasão da cidade, vai ter muita confusão, e aí em algum momento eles vão acabar ajudando a Abby. A Maria, inclusive, nesse episódio fala pro Joe que ele tem que aceitar os refugiados porque ele já foi um deles.
E aí isso provavelmente vai levar ele a aceitar os refugiados, no caso o grupo da Abby, não vai dar muito certo. Então eu acho que na série essa dinâmica da Abby ali encontrar o Joel vai ser muito maior do que foi no jogo, né? Não vai ser só ali, eles salvam ela e eles falam o nome deles. Não, eu acho que vai ser ali bem complicado do fato de ela reconhecer ele e mesmo assim ela meio que fingir talvez que não reconheceu pra se infiltrar na cidade e aí tem uma invasão e eles se separam. E aí sim ela faz o que ela faz. E eu tenho muito na minha cabeça que o segundo episódio vai terminar com a Abby usando o taco de golfe. Ela vai olhar pra ele e vai falar: a sua morte não vai ser rápida, e vai pá, e aí corta a cena. Assim como no jogo corta a cena e a gente começa a jogar com a Ellie pra ver a Ellie chegando na cena, e aí sim a Abby termina de matar ele, eu acredito que na série vai ser diferente. Na série vai cortar o segundo episódio com assim, meu Deus, será que ele vai morrer ou não? Que suspense, que mistério. E aí o terceiro episódio, na minha visão, vai ser episódio de flashback, tanto da Abby com o pai dela, tanto da Ellie com o Joel. Então a gente pode ter ali a cena dos dinossauros, a cena do planetário, a gente pode ter a cena dela descobrindo que o Joel mentiu pra ela, a gente pode ver a Abby com as girafas e o pai e o Owen. Então eu acho que a história da Abby, do passado dela, vai ser completamente contada nessa primeira temporada. E eu acho que grande parte vai estar nesse terceiro episódio. E aí o quarto episódio já volta pra morte do Joel, né? E aí a gente continua vendo a parte da história da Ellie, porque eu sinto que a história da Abby vai ser na terceira temporada. Eu acho que elas podem até se encontrar de novo nessa segunda temporada, talvez ali a série termine naquela parte do teatro, mas a história em si da Abby, com o Levi, com a Yara e tudo mais, eu acho que fica pra terceira temporada. Eu acho que os Serafitas vão ser introduzidos na segunda, porque a gente vê ali tá nos trailers que tem, mas eu acho que os personagens em si mais importantes, que é o Levi e a Yara, e a conexão deles com a Abby, fica pra terceira temporada, e eu espero realmente, porque é uma parte que eu amo do jogo, é a conexão e a história deles, e eu acho que funcionaria muito bem essa divisão. Eles apresentarem a Abby ali e o passado dela pra gente comprar a ideia de por que ela fez aquilo com o Joel morre, aí a gente continua vendo a parte da história da Ellie, e aí volta mais flashbacks ainda, inclusive com a cena da varanda, que eles foram canalhas de cortar a cena da varanda nesse primeiro episódio, e de parecer que a Ellie ignora ele. Então eu acho que depois dessa morte aí, no terceiro, quarto capítulo, a gente vai voltar para essa parte de flashbacks envolvendo os dois, e também ver um pouquinho mais do Joel sozinho, e do Joel com o Eugene, porque foi uma informação que foi jogada ali nesse primeiro episódio pela terapeuta do Joel, que ele matou o marido dela, que é o Eugene, que a gente conhece do jogo. Pra quem não lembra, o Eugene é um ex-vagalume, e no jogo ele é mostrado, né, é falado que ele foi a primeira pessoa ali a morrer de causas naturais dentro de Jackson. Mas no trailer a gente já tinha visto o Eugene ajoelhado, assim, e o Joel perto dele. E já dava a entender que realmente que o Joel tinha feito alguma coisa com ele. E aqui nesse primeiro episódio é confirmado, né, que o Joel matou. Mas eu sinto que não é um motivo real que a terapeuta sabe. Ou talvez a terapeuta saiba. E por isso que ela fala ali tão na cara pro Joel, tipo, eu sei o que você fez. Porque o Eugene era um ex-vagalume. E eu vi uma teoria, eu acho que inclusive foi no vídeo da Nono Franco, sobre as mudanças de The Last of Us. E ela falou sobre o fato de o Joel talvez ter matado o Eugene pra proteger o segredo dele da Ellie. Porque o Eugene é um ex-vagalume e ele meio que poderia desconfiar do que aconteceu ali e tudo mais. Então, pois é bem possível que o Joel tenha feito isso, e eu acho que seria um motivo que daria ainda mais carga pro personagem, porque o Joel da série a gente sabe que ele é mais bondoso, ele não é tão frio igual ele é no jogo. Inclusive isso é uma reclamação que os Nerdola têm, mas não vejo isso como uma coisa ruim. Eu acho que eu gosto muito dessa versão mais sentimental do Joel da série, do Pedro Pascal, e eu acho que isso talvez traria um pouquinho mais de razão pra Abby, do tipo, o Joel realmente ele foi capaz não só de matar todas as pessoas do hospital, como ele também foi capaz de matar uma pessoa dentro da própria comunidade dele, só pra ele não abrir a boca pra Ellie. Outra coisa que eu gostei bastante desse primeiro episódio foi que eles já introduziram os Stalkers, né, que é um outro tipo de infectado que tem no jogo. A gente sabe que vai ter os esporos aqui também, mas os Stalkers, pra mim, é o que mais dá medo, mais do que os instaladores. Porque é uma coisa que na primeira temporada deixa um pouco a desejar,
que é não tem tantas situações de perigo. E eu acho que nessa segunda temporada vai ter bastante situação de perigo, envolvendo principalmente os infectados. Mas não só eles, né? Também envolvendo os outros grupos, porque a gente tem ali os Serafitas, a gente tem a WFSLS, eu não sei, nunca sei a sigla, eu sempre esqueço, WLF? A gente tem a história deles também, então tem muita coisa pra ser explorada nessa primeira temporada e ainda sobra muita coisa pra uma próxima. Eu tô bem animada pra ver como que eles vão fazer isso e vai ser triste, obviamente. O Joel é um personagem que eu gosto muito. Doeu demais o segundo jogo de The Last of Us em 2020. Eu lembro de assistir aquilo e ficar aqui, como assim? É muito ruim assistir The Last of Us sabendo o que acontece, porque cada cena feliz eu ficava triste no final, porque eu lembrava, meu Deus do céu, ele vai morrer. Quando a Dina tava conversando com ele, eu fiquei assim, não é possível que eles vão fazer isso. Tipo assim, pra quê? Sabe, pra quê? Quando a Ellie gritou com ele, quando a Ellie é uma filha horrível, ingrata, tipo assim, ela tem os motivos dela, mas, mano, ele vai morrer. Ele vai morrer daqui a pouco. E tu vai sentir muita culpa, sabia? E o que me conforta um pouquinho é saber que eles conversam antes dele morrer. Mas na época do jogo ninguém sabia disso, porque é uma cena que aparece no final, bem no final. E aqui na série eles foram muito canalhas, porque eles cortaram a cena da conversa deles. Eles colocaram ali a cena e aí ela passa reto por ele. Outra coisa que eu quero muito ver é ele cantando pra ela Future Days, porque é uma cena muito fofa do início do segundo jogo e que foi cortada aqui e ele só fala, eu vou trocar as cordas do violão pra você. Não, ele não vai trocar. Ele nunca mais vai te entregar esse violão, Ellie. Essas são as minhas primeiras considerações sobre o primeiro episódio de The Last of Us segunda temporada. Eu adorei. Eu gostei bastante das mudanças, eu acho que elas vão funcionar pra história. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam e também quais são as suas expectativas pros próximos episódios. Eu provavelmente não vou fazer vídeo semanal aqui no YouTube, mas nas redes sociais eu vou comentar todas as semanas, com toda certeza, todos os episódios. Então é muito importante você me seguir nas redes sociais pra não perder nada e também deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do YouTube. E é isso, um beijo e tchau!